Amados e amadas de Deus, mais uma vez é agosto, mês das vocações. Peregrinos e chamados é o tema deste mês vocacional. A esperança não decepciona. Nós queremos então intensificar nossas orações pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas, nesse mês tão rico, porque Deus continua chamando e que Ele nos dê a graça de dizer sim e a graça, sobretudo, da perseverança. E nesta primeira semana do mês de agosto, nesse primeiro domingo, o Evangelho de Lucas 12, versículos de 13 a 21. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Palavra da salvação. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. É importante que nós tenhamos clareza dessa verdade ensinada por Jesus de Nazaré. Não há nada de mal em querer progredir na vida, não há nada de mal em querer melhorar, ter dignidade, qualidade de vida. O perigo está em nos deixarmos escravizar pelos bens materiais. E Jesus percebeu isso naquele jovem que foi ao seu encontro pedindo que ele fosse intermediário numa querela de família. Nós sabemos que era a missão dos rabinos, e Jesus também era chamado de rabi, profundo conhecedor da lei de Moisés. Era a missão deles também dirimir esses impasses e essas querelas entre as pessoas que estavam ali pleiteando uma solução. Mas Jesus se recusa a fazer isso. Se recusa porque ele percebeu, Jesus conhece o coração humano, e ele percebeu que no coração daquele jovem havia ganância, que ele estava dominado pela ganância. E é claro, a solução não está em repartir os bens e afastar as pessoas, mas em fazer com que elas vivam em comunhão e em unidade. Não adianta separar as pessoas, dividir a herança e elas continuarem sem viver a comunhão e a unidade familiar. Mas Jesus então nos convida, amados, a cultivar a comunhão, a gerir então nossos bens de maneira fraterna. Nós sabemos então em muitas famílias, às vezes a herança é motivo de divisão, porque a verdadeira herança que nós recebemos não é a material, mas a herança espiritual, os ensinamentos, o testemunho, o bom exemplo que recebemos de nossos pais e antepassados. A herança material, não raramente, é motivo de divisão, de contendas e até de desentendimento entre irmãos. É isso que Jesus então nos convida, a superar a ganância, a divisão e aprendermos a conviver bem, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quero convidar você, nessa primeira semana de agosto, a rezar pelos nossos queridos padres, os padres diocesanos, os religiosos, aqueles que atuam no território de nossa igreja particular. A nossa gratidão a esses homens que receberam a graça da ordenação sacerdotal e são chamados a serem bons pastores para o nosso povo. Que não falte da parte de ninguém, do povo de Deus, o carinho, o apoio, a atenção e, sobretudo, as orações. Um abraço fraterno a todos os padres e que São João Maria Vianney, nosso patrono, possa ser a nossa grande inspiração e interceder por nós junto a Cristo, bom pastor, para que cumpramos a contento a nossa missão. Um fraterno abraço a todos os nossos padres. Que Deus os abençoe e nos conceda um mês de agosto abençoado e que nós rezemos sempre: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, porque a messe é grande e poucos são os operários.
Até o próximo domingo, se Deus quiser.